Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 13, na matéria de ciências. Eu sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre lixo versus resíduos. Mais especificamente, vamos falar sobre os aterros sanitários, os lixões e os centros de reciclagem. Vamos falar sobre lixo e resíduo sólido, qual a diferença entre eles, e vamos falar sobre o programa dos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar, certo? Os nossos objetivos da aula de hoje: identificar a diferença entre lixo e resíduo, apresentar quais são os destinos apropriados de cada tipo de lixo ou resíduo, compreender a importância dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, para o futuro do planeta. Mas antes da gente começar, não esqueçam, pegue o caderno, pegue o penal, façam as anotações. Como a gente está trabalhando com diferenças entre corpos, entre lixo e resíduo, entre lixões e estações de tratamento não, mas entre lixões e centros de reciclagem, vocês têm que anotar para deixar isso bem claro, o que significa cada um deles. Depois, nos exercícios, fica super fácil de vocês resolverem eles, beleza? Caderno em mãos, vamos lá. Definição do que é lixo. Lixo corresponde a todo material descartado que não pode ser transformado ou reutilizado e, portanto, não tem nenhum valor para a sociedade. Não tem nenhum valor para a sociedade. Quando você recicla, você vai poder reutilizar ele depois, você vai transformar ele em outra coisa. Mas ele ainda tem um valor para a sociedade. Você pode vender o lixo reciclável, por exemplo, certo? Já o lixo, que é lixo mesmo, ele não tem valor. E a gente vai definir bem certinho o que é um lixo e o que é um resíduo sólido que pode ser reciclável. Resíduos sólidos são materiais que, depois de usados ou de terem ultrapassado sua data de validade, podem ser reaproveitados. Então, venceu algum produto, shampoo de cabelo, venceu, você vai jogar ele inteiramente fora. Ou não, você pode reaproveitar não o shampoo, mas a embalagem do shampoo. Mesmo com algum produto alimentício que venceu, você pode reaproveitar aquela embalagem. Venceu um remédio, remédio a gente viu nas aulas passadas aí que tem um descarte apropriado e a gente não pode jogar em qualquer lugar. Mas mesmo assim, a caixinha, a embalagem do remédio, você pode levar para reciclagem. Você pode reaproveitar essa caixinha. E isso é um resíduo sólido. É aquele material que não perdeu toda a sua utilidade, que ainda tem algum valor para a sociedade. Beleza? O lixo pode ser classificado em até 9 categorias, de acordo com a sua origem. Ele pode ser domiciliar, pode ser comercial, público, de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, pode ser de serviço de saúde hospitalar, industrial, agrícola, entulhos e lixo radioativo. Cada um dessas categorias de lixo, elas vão possuir uma destinação própria. Você não vai poder jogar o mesmo lixo domiciliar, que é papel ou lixo orgânico, que seria casca de frutas, uma embalagem, no mesmo lugar que um lixo hospitalar, de saúde hospitalar, junto com seringa ou com medicamentos que podem estar contaminados, alguma colônia, alguma cultura de bactérias. Então, eles vão ter destinações específicas. E a gente vai ver um pouquinho sobre elas logo adiante. Nas cidades do Brasil, a quantidade de lixo produzida por uma pessoa em um dia pode chegar até 1 quilo. Vocês imaginam o que é 1 quilo de lixo por pessoa por dia no Brasil? 200 milhões de pessoas, 200 milhões de quilos de lixo num único dia. Então, é muito lixo produzido.
Você está numa casa com 4 pessoas, produz 4 quilos de lixo todo dia. Será que esse cálculo está certo? Claro, é uma média. Muitas famílias produzem mais lixo do que outras, dependendo dos seus hábitos cotidianos. Indústrias vão produzir muito mais lixo do que uma família. Enfim, assim ela é feita uma média, em base em toda a população e todo o lixo produzido durante um dia, certo? Tá, mas qual é o problema dessa produção elevada de lixo? A produção de lixo resulta na poluição do solo, na poluição do ar e na poluição da água. Quando o descarte do lixo não é realizado de maneira adequada, eles se depositam no solo, onde interferem no equilíbrio do ecossistema, afetando o ambiente e o bem-estar do ser humano e dos demais seres vivos. Poluição do solo, do ar e da água. Essa poluição, que fosse só da água, ou só do solo, ou só do ar, ela já iria interferir de alguma maneira em nós. Iria alterar o nosso equilíbrio, a nossa relação com a natureza. Se você tem uma cidade onde o ar é muito poluído, você não consegue ter uma boa saúde respiratória. Você começa a tossir, a desenvolver problemas pulmonares ou do trato respiratório, e isso prejudica a tua saúde e, como a gente viu nas aulas passadas, a qualidade de vida. Igualmente, se essa poluição atinge a água ou o solo, como é que você vai plantar numa área poluída? O alimento vai vir contaminado? Isso não vai fazer bem para a tua saúde ou para a saúde do animal que você cria com aquele alimento que você está plantando, por exemplo. Certo? Então, o equilíbrio, o bem-estar do ser humano e dos demais seres vivos depende da destinação correta do lixo. Há 2 destinos principais para o lixo produzido pelos seres humanos: os aterros sanitários e os lixões. São os 2 principais que tem. Os aterros sanitários são terrenos onde o lixo é compactado e depois enterrado. Nele, os micro-organismos do solo decompõem restos orgânicos. Então, os restos orgânicos são destinados aos aterros sanitários. O que são restos orgânicos? Cascas de fruta, restos de alimento que não foram consumidos por completo, estão estragando, até uma laranja que estragou lá na fruteira. Isso são restos orgânicos. Esses micro-organismos, eles vão decompor esses restos orgânicos e vão liberar o gás, o metano. Esse metano, ele é queimado, polui um pouco através dessa queima, mas é bem menor do que se fosse jogado a céu aberto, a gente já vai ver isso. E esse processo de decomposição também produz o chorume, que não deve atingir o solo. O chorume é o resto da decomposição, é um líquido viscoso, escuro e muito fedido. Ele não pode atingir os lençóis freáticos ou o solo, senão ele vai estar contaminando. Pode matar os micro-organismos que vivem ali. Micro-organismos no solo são importantes, eles fixam nitrogênio no solo que a planta precisa para crescer, para se desenvolver. E se isso acabar sendo prejudicado por uma contaminação de chorume, aquela área pode se tornar infértil e não crescer mais plantas ali, certo? Então, são 2 fotos de um aterro sanitário. Na primeira imagem, nós temos, da maneira real, um aterro sanitário, uma foto mesmo retirada. Na segunda já é uma ilustração de como funciona. Se vocês observarem bem essa segunda imagem, vocês vão ver o tamanho de uma máquina utilizada para mexer o lixo lá. É uma escavadeira, certo? A escavadeira é enorme, comparado com a imagem ali do aterro sanitário, ela está minúscula lá. E é assim mesmo, são espaços, são áreas extremamente grandes que são tomadas para fazer um aterro sanitário. Na primeira imagem, a gente pode notar que
O solo, embaixo dessa primeira camada de terra, onde está sendo depositado o lixo, ela tem uma lona. Essa lona preta, ela serve para reter o chorume. Ela vai ser direcionada para uma determinada região, que é mais baixa, então vai ter um declive, e esse chorume vai nesse declive, vai ser captada por bombas e vai ser tratado antes de ser liberado no ambiente, o chorume. Existem tubulações, encanamentos, por onde o gás metano vai passar e ele vai ser queimado diariamente, justamente para não gerar uma explosão. O metano é altamente inflamável. Essa queima do metano vai poluir o ambiente. Sim, qualquer queima de qualquer produto vai gerar uma poluição, mas a poluição aqui vai ser muito menor do que se fosse liberado normalmente no ambiente, certo? Como é que funciona esse aterro sanitário? Ele é feito um buraco grandão, lona em toda a sua extremidade para o chorume não atingir o solo, e depois disso são feitas camadas de lixo. Você coloca uma camada de lixo, cobre com lona e terra novamente, outra camada de lixo, lona e terra novamente, mais uma camada de lixo, lona e terra novamente, e assim você vai fazendo uma montanha, literalmente, de lixo. Essa montanha de lixo, ela impede o mau cheiro. A lona impede que o cheiro saia, que o cheiro não consegue atravessar a lona, os odores não conseguem atravessar essa lona, então eles ficam retidos ali e é um ambiente que não vai juntar animais, não vai atrair roedores, enfim, justamente porque vai estar fechadinho, bonitinho. O sonho seria que esses aterros sanitários eles recebessem apenas material orgânico, que as pessoas reciclassem em suas casas e mandassem apenas material orgânico. Porque aí os micro-organismos iriam decompor todo esse material orgânico, iria sedimentando cada vez mais essa montanha, e você poderia utilizá-la, esse espaço, por mais tempo. Mas, como são diversos os resíduos que são jogados no lixo, eles levam às vezes centenas de anos para apodrecer, para se decompor, e isso faz com que os lixões às vezes fiquem superlotados de lixo em pouco tempo. Em muitos lugares não existem aterros sanitários bonitinhos, cobertos, fechadinhos ali. O lixo é jogado em um terreno baldio, os chamados lixões. Neles, os resíduos ficam expostos ao céu aberto, atraindo moscas, baratas, ratos e outros animais. Produzem mau cheiro e o chorume se infiltra no solo, podendo contaminar a água de lençóis freáticos e poços. Imagine que você mora perto de um lixão. Se você mora perto de um aterro sanitário, você vai sentir um odor, mas de vez em quando, dependendo do vento. Agora, se você mora próximo a um lixão, o cheiro vai ser insuportável. Às vezes, você esquece uma fruta lá na fruteira, ela começa a apodrecer e gera um mau cheiro. Ou esqueceu dentro da geladeira e apodreceu lá. Quando você abre, tá um cheiro insuportável, aquele resto de comida. Os lixões é todo dia esse cheiro, pior às vezes até. Junta rato, junta mosca, junta baratas e esses animais, eles transmitem doenças. E essas doenças podem atingir as pessoas que moram ali próximas ou pessoas que vão tentar catar os resíduos sólidos que são descartados de maneira incorreta. Então, vão catar plástico, vão catar latinha descartável nesses lixões. E isso acaba contaminando, passando doenças para essas pessoas que vivem ali. Então aqui a gente tem duas imagens de lixões. Percebam como são diferentes. O chorume todo acumulado aqui embaixo numa poça, esse chorume está infiltrando no solo. Se ali embaixo passar um lençol freático, lembra que o lençol freático é uma camada d'água que percorre uma determinada região no solo? São os rios subterrâneos. Se atinge a água, ela contamina a água, deixa ela imprópria para consumo. E isso faz com que essa água imprópria para consumo, às vezes as pessoas têm poços próximos e elas bebem dessa água e isso acaba prejudicando a saúde delas também.
Alguns tipos de lixo necessitam de um descarte especial, como é o caso do lixo hospitalar, que apresenta materiais contaminantes com micro-organismos causadores de doenças, por isso devem ser incinerados. Lembra que a gente comentou? Lixo hospitalar? Você vai no médico, às vezes tem que fazer uma cultura de uma colônia de bactérias. Depois que ele descobriu um antibiótico certo para te dar, ele tem que descartar essa cultura de bactérias. Se ele jogar no lixão, essas bactérias vão se espalhar, uma pessoa encosta, leva na boca, nos olhos, na mão e acaba se contaminando com aquela mesma bactéria que foi cultivado. Para isso, esses materiais eles devem ser incinerados, para evitar que isso aconteça. No entanto, isso é um processo caro. Libera gases poluentes na atmosfera? Sim, mas é melhor do que transmitir uma doença para uma grande parcela da população que está, por acaso, no lixão ali. E caro, incinerar materiais hospitalares precisa ter um maquinário específico, não pode simplesmente fazer uma fogueira e jogar os materiais lá e acabou. Não, precisa de um descarte, uma coleta própria para esses materiais. E aqui a gente encontra alguns materiais, alguns tipos. Eles podem ser armazenados em galões, podem ser armazenados nesses sacos, e os que têm risco de corte, como seringas, bisturis, agulhas, são armazenados em umas caixinhas de papelão. Então eles recebem esse símbolo de infectante, que são materiais infectantes, podem causar uma infecção, transmitir uma infecção. São queimados em fornalhas específicas, caldeiras específicas, enfim. E a política dos 3 R's, então? Com o aumento do consumo, o acúmulo de lixo aumenta a níveis cada vez maiores, certo? Aumentou o consumo. Você descobriu que o teu celular já não é mais de última qualidade e você precisa comprar um outro. Esse comprar um outro, muitas vezes não precisa dessas funções que o novo celular tem, mas você compra porque você quer sempre estar atualizado, sempre com o último modelo. Isso é consumismo, porque o teu celular antigo ainda funcionava, mas você comprou um novo e descartou aquele lá porque você precisava de um novo, porque você precisava se manter atualizado. Então o consumismo gera um aumento de lixo, um acúmulo de lixo cada vez maior. A quantidade de lixo produzida supera a capacidade do ambiente de manter-se equilibrado. Para evitar esse cenário de poluição, a política dos 3 R's promove atitudes para o descarte consciente dos resíduos sólidos, certo? Então a gente vai reduzir, a gente vai reutilizar e a gente vai reciclar os resíduos sólidos, não o lixo. O lixo, material orgânico, alguma coisa a gente consegue reaproveitar, mas esse a gente descarta. Os resíduos sólidos, a gente pode passar por esse processo dos 3 R's, por essa política de reduzir, reutilizar e reciclar. Primeiro, como que a gente pode reduzir o uso de resíduos sólidos? O primeiro passo para evitar a quantidade de lixo e os desperdícios é que muitos objetos descartáveis eles podem ser substituídos por objetos resistentes. Vamos usar o exemplo ali dos copinhos plásticos para tomar café. Não poderia cada funcionário dessa escritório, por exemplo, ter sua própria xícara para tomar café, de vidro, de porcelana, enfim. Se cada um deles tivesse a sua, iriam consumir, vamos supor que tenha 4 pessoas no escritório. Cada uma delas vai ter a sua caneca, então seriam 4 canecas de vidro. Agora, se elas usam copinho plástico, vamos dizer que elas tomam café uma vez por dia, o que geralmente não é isso que acontece. Então são 4 pessoas tomando um copinho de café todo dia. Então é um copo plástico, são 4 copos plásticos todos os dias que são jogados fora, com um uso apenas. Tomou um cafezinho, jogou fora. A parte do reduzir é reduzir essa utilização desses resíduos sólidos, trocar por materiais mais resistentes, no caso, um copo de vidro, por exemplo. Reutilizar. Existem muitas maneiras criativas de se reaproveitar os materiais antes de enviá-los para reciclagem. Garrafa PET é
um exemplo formidável de material que você pode reutilizar. Existem muitos estojos, penais que você consegue criar com as garrafas PET. Você pode fazer vasinhos, por exemplo, ou utilizar uma bota de borracha lá para fazer um vaso de flor. Enfim, existem muitas coisas criativas que a gente pode fazer com resíduos sólidos, não apenas plástico. Você pode fazer um carrinho, um brinquedo com uma caixa de papelão. São N as possibilidades. E reciclar nada mais é do que reaproveitar os resíduos sólidos. É possível reciclar papéis, plásticos, vidros e metais. Sem a reciclagem, a decomposição de alguns materiais no solo seria muito lenta ou não aconteceria. Lembra que a gente comentou já hoje? Se fosse liberado nos aterros sanitários apenas lixo orgânico, ele levaria mais tempo para gerar aquela montanha de lixo. Então você poderia ocupar aquele espaço por um longo período de tempo, mas não é o que acontece. Muitos resíduos sólidos são liberados nesses aterros sanitários e isso faz com que eles acabem demorando para se decompor, ou às vezes até não se decompondo, dependendo do material. Coleta seletiva. Para que haja um reaproveitamento dos materiais recicláveis, é preciso que eles sejam coletados de forma separada. Então, existe o caminhão do lixo e existe o caminhão da coleta seletiva. Passa aqui em São Bento todos os dias, em alguns bairros. Então, dependendo do bairro que você se encontra, tem o horário próprio, as ruas próprias que ele vai passar. Entra no site da SAMAI lá, que você consegue acompanhar bem certinho esse cronograma. De forma separada, o que recebe o nome de coleta seletiva. Coleta seletiva é a forma como todos nós podemos contribuir para o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos, separando os materiais por tipo. Então, separa metal de plástico, de papel, de vidro também, e lava eles têm que estar limpos. As pessoas vão manusear aquele material, eles vão passar por um processo químico e físico para serem renovados, para serem transformados em outras coisas. Eles precisam estar limpos. Em São Bento do Sul, a SAMAI, que é responsável pela coleta seletiva e também pela coleta do lixo, ela é um órgão responsável pela coleta dos resíduos sólidos. Em 2010, iniciou-se um projeto de recuperação do antigo lixão no aterro sanitário da cidade. Então, ali a gente tem uma foto aérea do aterro sanitário da SAMAI. Ela fica próxima ao Rio Vermelho, estação. E se vocês puderem, vão visitar. Eles aceitam visitações, visitantes lá. Tem um processo de apresentação do aterro sanitário, como funciona. É bem interessante. Quem tiver a possibilidade, faz uma visita lá. Temos uns dados aqui que vocês podem discutir com eles e vai ser bem interessante essa troca de ideias. A cidade, nossa, conta com os ecopontos. Vocês já devem ter visto esses ecopontos. Estão espalhados pelos bairros e são destinados à separação e coleta dos materiais para reciclagem. Essa coleta é realizada pela cooperativa dos catadores, a Coopercat de São Bento do Sul, que hoje conta com 30 colaboradores e recicla aproximadamente 40 toneladas de material reciclado por mês. 40 toneladas todos os meses. Esses são os ecopontos que a gente tem na cidade. Próximo à biblioteca, no centro da cidade, a gente tem um ecoponto desse. Nos bairros principais, nos bairros maiores, nas praças, a gente também vai encontrar esses ecopontos. Então, são locais onde vamos depositar os lixos limpos, os resíduos sólidos limpos e bonitinhos. Ali a gente tem uma tabela mostrando quais resíduos e aonde eles vão, certo? Somente no mês de março, agora, de 2018, somente no mês de março agora de 2021, foram coletados aqui em São Bento do Sul mais de 1.428.980 quilos de lixo, sendo que a média de lixo diária produzida por habitante é de 66 gramas por dia. Então,
cada habitante da cidade produziu no mês de março, em média, 660 gramas de lixo que foi jogado para o aterro, não considerando ainda o da coleta seletiva. É um grande número para uma cidade pequena, relativamente pequena como a nossa. Certo, pessoal? Foram alguns dados, uma aula um pouquinho mais longa, mas eu espero que vocês tenham compreendido todo o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, retorna nos pontos específicos onde é a sua dúvida. Tenho uma dúvida sobre aterro sanitário, ou enfim, coleta seletiva ali, como é que funciona. Retorna nesses pontos específicos dos slides e acompanha novamente. Anotem, façam as anotações de vocês, depois fica muito mais fácil de realizar os nossos exercícios, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido toda a aula e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!